sentar. Escreva um sumário para hoje. Desabafos de um professor. Eu sou um funcionário público, honesto trabalhador. O meu pão de cada dia é amassado com suor. Sou um escravo assalariado, tratado sem valor. Há muito desprezado na função de professor. Ando debaixo da poeira, mas uso a bata limpa. Mesmo com o estômago vazio, entro às 7h30. Leciono 60 alunos num sistema de reforma que na prática, ao invés de reformar, deforma. Ensino numa estrutura escolar sem estética, sem merenda, sem laboratórios nem biblioteca. Fissura nas paredes, infiltração pluviométrica. Em época de chuva minha aula é peripatética. Feito Aristóteles na antiga Grécia, recuo séculos no tempo para alcançar a eficiência. Mas a falta de recursos e conteúdos deformativos são métodos que nos levam a falsos objetivos. Nesta monodocência de transição automática, sobrecarga para o ensino, aprendizagem problemática. E quando a aula é submetida à inspeção, mesmo com atraso salarial, tenho de criar motivação. Sou um quadro a inalar o pó de giz há tantos anos, e o ordenado que ganho no fim do mês é desumano. Sou um quadro a inalar o pó de giz há tantos anos, mas o ordenado que ganho no fim do mês é desumano. O sucesso do trabalho docente depende da preparação do professor, da sua filosofia de vida, das políticas de ensino e, sobretudo, do seu salário. Sem o professor, pode desabafar. Se não quiserem ouvir, nós vamos escutar a lição que nos leva ao futuro da manhã. Aprendendo beabá. Sem o professor, pode desabafar. Se não quiserem ouvir, nós vamos estudar a lição que nos leva ao futuro da manhã. Aprendendo beabá. Eu sou o instrutor do homem para os desafios da sociedade, espelho na formação integral da personalidade, responsável pela formação de capacidades, desde os valores aos hábitos e habilidades. Transmito conhecimento e desconheço o meu valor perante alunos com valores que humilham um professor. E por estes valores hoje há muito professor forçado a converter-se de professor para tropeçor, ensinando menos e oferindo muito mais, gasosas e saldos ou subsídios sexuais, estimulados pelo atraso desta miséria salarial ou da lista de necessidades maior que a moral. Divórcio do fogão e a botija, a panelas em greve. Balanço da renda, água e luz não é coisa leve. Saldo inferior na conta antes do fim do mês. Até a comida vem da compra com quilap de um mês. Se o cali está no banco, ficamos todos na fila. Nosso aumento provém do ministério da Quichequila. Mas se somas num mês, no outro salário subtraído, e o que resta é para saudar os quilapes contraídos. É um ciclo vicioso que a todo professor arrasa, por culpa deste salário que além de mísero atrasa. É um ciclo vicioso que a todo professor arrasa, culpado este salário que além de mísero atrasa. Sem o professor, pode desabafar. Se não quiserem ouvir, nós vamos escutar a lição que nos leva ao futuro da manhã. Aprendendo beabá. Sem o professor, pode desabafar. Se não quiserem ouvir, nós vamos estudar a lição que nos leva ao futuro da manhã. Aprendendo beabá. O pesadelo deste salário realizou o sonho da formação do Instituto Superior de Ciências da Educação, suportando obstáculos e condenações errantes pela infração de sermos trabalhadores estudantes. Agora a luta e a atualização da carreira docente para ascender de categoria submetem-nos a teste. O encaixe salarial por concursos de promoção é desproporcional, só a mudança de escalão. E os concursos de acesso à mudança de categoria não acontecem com a regularidade que devia, não correspondem à nossa evolução acadêmica. Por isso o critério de seleção é uma polêmica frustrante, tal como a disparidade existente. Igualdade no perfil, salário diferente. A resposta das propostas é não ou sim, prof. Há anos que este mistério diz não ou sim, prof. Desde os subsídios de isolamento e exposição aos dos cargos de chefia e de coordenação. Tal como o grau acadêmico e o tempo de serviço, o desempenho no trabalho não seria omisso. Precisamos redefinir as políticas da educação, formular novas estratégias de atualização. O profissional do GIS, enquanto ser social, possui necessidades básicas e é fundamental realizá-las para o alcance da satisfação profissional, antes que isto ainda acabe numa greve nacional. Realizá-las para o alcance da satisfação profissional, antes que esta aula acabe numa greve nacional. Sem o professor, pode desabafar. Se não quiserem ouvir, nós vamos escutar a lição que nos leva ao futuro da manhã. Aprendendo beabá. Sem
O ministro é fruto do professor. o engenheiro é Fruto do professor. o futuro da nação está na mão do professor. O deputado é o ministro é o engenheiro é o futuro da nação está na mão do professor.